6h30, aquele golzinho do Richard Rios salvou o Palmeiras, hein? Logo no início do jogo. Muito bom dia a você. Tudo bem, Sil? Bom dia pra você, bom dia, Pedro Campos, bom dia pra todo mundo. O Richard Rios fez o gol, ele pediu silêncio pra torcida do Palmeiras e no final pediu desculpas pra torcida do Palmeiras. O jogador colombiano, que foi ontem o jogador que fez o gol da partida da vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño. 1-0 contra o Cerro. O Richard Rios, ele realmente é um grande jogador, né? Na seleção colombiana joga demais. No Palmeiras, ele cometeu alguns erros em clássicos, né? E aí o torcedor do Palmeiras pegou ali um pouco de receio em relação ao Richard Rios. Mas ele é realmente, quando tá em campo, ele faz a diferença. É um jogador muito bom. Participativo. Um cara que segura a bola quando tem que segurar, dita o ritmo do meio de campo do Palmeiras, né? Falamos sobre isso, né, nesses dias também. E também é só uma parte da torcida que critica, né? São sempre os mesmos. Mas o Palmeiras sempre foi assim, né? Sempre teve a turma do amendoim para criticar jogadores. Agora, o jogo foi 1-0 pro Palmeiras, mas se o Palmeiras tivesse uma boa pontaria, teria sido mais. O Vitor Roque fez um gol ontem, estava em posição de impedimento, assim, aquele impedimento milimétrico, né, que só o VAR consegue ver. E, enfim, ele não conseguiu fazer o gol valendo, né? Ele fez o gol impedido, mas tivemos ali o Flaco Lopes perdendo chances no final da partida. Como perde gol o tal do Flaco Lopes? Impressionante. Ele também faz. Ele entrou no segundo tempo, mas ele perde mais gol do que faz. O Estevão também perdeu. O Estevão também. O Estevão não tá jogando tão bem. Ontem ele tentou algumas jogadas, arriscou, mas o importante é que o Palmeiras está com 100% de aproveitamento. Ainda não é o melhor Palmeiras na versão de Abel Ferreira, mas é um time que está com 2 vitórias em 2 jogos na Libertadores da América e o importante é somar pontos nessa fase de grupos da competição. Alô, Abel Ferreira, quero ouvi-lo. Não há jogos fáceis hoje em dia. Eu não vejo, são difíceis. Cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje. Uma equipa que nos fecha muito bem os espaços, uma linha de 5, 3 no corredor central, mais 3 na frente, com 2 na frente à espera das transições. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos. Até que a partir do momento que nós conseguimos abrir o jogo, fazer um golo, acho que as coisas ficaram mais fáceis, como tu me disseste muito bem. Podíamos, devíamos e temos que matar o jogo. Tudo, Estevão. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira ontem falando sobre o jogo, a vitória do Palmeiras contra a equipe do Cerro Porteño. Bom, e agora? Agora o Palmeiras tem 100% de aproveitamento na competição e é líder do seu grupo. Já o Flamengo foi surpreendido em casa. Perdeu para o Central Córdoba, um time pequeno da Argentina. Venceu o Flamengo por 2-1. Tava 2-0 e aí no segundo tempo o Dela Cruz diminuiu numa cobrança de falta, mas o Flamengo não conseguiu o empate. E a primeira derrota do Flamengo na Libertadores, né? Venceu na estreia, perde agora em casa. O Pedro ontem teve sua oportunidade, jogou no final do jogo, teve depois de 7 meses uma lesão no joelho, uma lesão gravíssima, né? Voltou a jogar ontem, mas teve poucos minutos em campo. O atacante Pedro, o Flamengo surpreendido, perdeu em casa. Já o Bahia venceu o Nacional do Uruguai. 1-0 para o Bahia, jogando lá em Montevidéu, vitória que coloca o Bahia, a gente tem que falar triunfo, né, porque vitória é o rival do Bahia, o triunfo que coloca o Bahia na liderança do seu grupo, o Grupo F, na Libertadores da América. E hoje, pela Copa Libertadores da América, o Internacional joga contra o Nacional da Colômbia, o Atlético Nacional, hoje às 7 horas da noite em Porto Alegre. O Fortaleza joga no Chile contra o Colo-Colo às 9h30. E o São Paulo encara o Aliança Lima às 9h30 aqui no Morumbis. O São Paulo segue sem o Lucas e o Oscar. Os 2 principais jogadores estão em recuperação de lesão e estão fora da partida. E o Luiz Gustavo, com aquele quadro de tromboembolismo pulmonar, é um jogador que também está fora da partida de hoje. A provável escalação do São Paulo tem Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Wendel. Na frente, Ferreirinha e Caleri. Este é o provável São Paulo para o jogo de hoje contra o Aliança Lima. Na Copa Sul-Americana,
Cruzeiro perdeu do Runa em casa, jogando no Mineirão por 2-1. E hoje a gente tem na Sul-Americana o Vitória, que encara o Defensa e Justiça, às 7h lá na Argentina. O Atlético Mineiro joga em Belo Horizonte contra o Iquique, às 9h30. E o Fluminense joga no Rio contra o San José, às 9h30 pela Copa Sul-Americana. Pedro Campos